Olá, meu nome é Kelly Luz de Oliveira, eu sou acadêmica de Pedagogia da Uniaselv e essa é a apresentação da minha socialização de estágio curricular obrigatório 1, Educação Infantil. A área de concentração é Metodologias de Ensino e o tema que eu escolhi foi Musicalização e Oralidade. A justificativa desse tema que eu escolhi tem a ver com o projeto que a professora da turma estava colocando em prática com essa turma de berçário, que era a musicalização. Eu notei que durante a minha observação, que vários períodos da tarde, enquanto eles estavam muito agitados, a professora cantava uma música, fazia com que eles se concentrassem, cantassem aquela música, isso fazendo com que eles tivessem uma concentração um pouquinho maior naquilo que eles iriam fazer depois, para sair uma música, para comer uma música. Então eles param de fazer tudo o que estão fazendo e prestam atenção naquela canção, cantam junto, batem palmas, cantam do jeito deles, claro, é uma turma de berçário, né? Eles são muito pequenos ainda. Então o meu tema de musicalização tem a ver já com o projeto que a professora vai colocar em prática durante todo o ano. O objetivo do estágio é explorar os sons produzidos pelos objetos, pelo nosso próprio corpo, trabalhar com as crianças as imitações, a dança, a coordenação motora, a oralidade e também incentivar o gosto pela leitura, que eu acho bastante interessante. Analisar então também a minha interação com as crianças. Dentro do tema que eu escolhi, a fundamentação teórica, eu peguei 3 citações que eu achei muito importante para trazer, para entender o que eu pensei, o porquê eu escolhi esse tema, né? O que trouxe na minha ideia, porque a música, a música em si. Eu acho muito interessante trabalhar a música com as crianças porque traz o lúdico. Eu acho que é uma forma de se conectar com a criança também. Então, a primeira citação que eu coloquei, a musicalização permite que a criança conheça melhor a si mesmo, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, favorecendo a comunicação com o outro e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança. Todas essas coisas a música auxilia em todo esse desenvolvimento. A musicalização na educação infantil está nas habilidades da BNCC que devem ser trabalhadas em sala de aula. Segundo Brescia, 2003, página 81, a música trabalha a coordenação motora, a atenção, a socialização e aguça a audição das crianças. Ela contribui para o desenvolvimento afetivo e o desempenho escolar. Trabalhando, então, a musicalização com a criança, a gente trabalha várias coisas, né? Então, a gente auxilia na coordenação motora, no cognitivo, contribui para o desenvolvimento afetivo e também para o desempenho escolar, não só na educação infantil. Isso vai com a criança no ensino fundamental, ensino médio, para a vida nossa como adulto, como acadêmicos agora. A musicalização contribui para tudo isso. Por isso a importância, por isso está também na BNCC, a importância da musicalização infantil dentro das escolas. Tem mais uma aqui. Trazendo a música com a ludicidade, podemos trabalhar a oralidade com as crianças. Segundo Mello, já quando nascemos imitamos sons, que são o choro, e assim começamos a conhecer um importante instrumento musical natural que temos em nós, o nosso próprio som de cada ser humano. E a partir daí desenvolvemos essa importante ferramenta de comunicação. Através da nossa voz, passamos aos outros os nossos desejos, vontades, opiniões, assim construindo nossa identidade. Metodologia, então. O estágio começou com a escolha do local. O nome da escola é Escola de Educação Infantil Cantinho do Sol, fica aqui em Porto Alegre. Fiz as primeiras 20 horas de observação, conheci toda a instituição, a coordenadora pedagógica, a diretora. Ela me designou para o berçário 2, crianças de 1 ano e meio a 2 anos, mais ou menos, 2 anos, 2 meses. Ela me apresentou, então, a turma, né? E durante as 20 horas de observação, fiquei com essa turma de berçário. Ajudei, auxiliei em várias ocasiões, ir para o pátio, brincadeiras,
durante a minha observação, né? Eu acho que eu observei juntamente com a turma, interagindo bastante com a turma para que eu pudesse criar um laço também para que a regência fosse melhor. Escolhi o tema, então, a partir do projeto já existente na turma, juntamente com a professora, né? Conversando bastante com a professora regente dessa turma, para escolher um tema em que eu pudesse agregar dentro da turma. Por ser uma turma com crianças muito pequenas, foram atividades muito curtas, um pequeno tempo, né, de duração, porque concentrar tanto como crianças maiores, não dá para encher de atividades durante o dia inteiro. Então, eles têm vários horários, né, de rotina. Então, os meus períodos de colocar em prática atividades específicas foram um pouco mais curtos. A instituição, então, onde eu fiz o estágio é uma escola pequena, de turno integral, somente integral, não tem meio turno. Ela funciona das 7 horas da manhã às 7 da noite. É uma escola que tem uma secretaria, uma coordenação pedagógica, são salas pequenas, 6 salas de aula pequenas, também não são muito grandes. Duas delas têm capacidade para 12 alunos e as outras para 20 alunos. São 3 pátios, que eles chamam o pátio da frente, o do meio e dos fundos. Cada um seria para uma faixa etária, né? O da frente para os menores, o dos fundos para os maiores, por ter brinquedos maiores. Mas todos os alunos podem ir em qualquer pátio, né? Juntamente com seus professores. Existe o pátio entre esses dois, né? O pátio do meio, que eles chamam. Ali é mais para atividade dirigida, não tem brinquedos, não tem uma pracinha. É só um espaço livre para que eles possam fazer algumas atividades dirigidas. São 19 funcionários, todos eles trabalham com carteira assinada, 44 horas semanais. E daí, fora esses 19 funcionários, tem a coordenadora pedagógica e a diretora também. Uma abre a escola, outra fecha. Não é uma escola grande, é uma escola de porte pequeno. Bom, aqui nos meus planos de aula, eles foram feitos do dia 15 de maio até o dia 19. Eu fiz no turno da tarde, entre 1 hora e 5 horas da tarde. Eu coloquei as atividades que eu fiz, né, que é musicalização, hora do conto, musicalização e oralidade, e fiz no último dia, ali diz hora do conto, musicalização e oralidade. Claro que eu coloquei as 3 no meu planejamento, mas elas foram feitas durante o dia, né? Umas músicas durante a hora que eu cheguei, uma pequena contação de história, incentivando eles sempre a fazer imitações. Por isso eu coloquei nesse último dia todas as 3 atividades que eu fiz. Mas não especificamente eu sentei, fiz uma, depois fiz outra e fiz outra. Mas durante o dia, essa sexta-feira, até para eu ter uma visão de como foi, né? Uma avaliação tanto do meu trabalho quanto de como foi para as crianças, eu decidi fazer um pouquinho de cada coisa nesse último dia de estágio. Bom, vou falar sobre a vivência do meu estágio, então. Foram 5 dias com essa turma de berçário. Eu auxiliei em toda a rotina deles, na organização das camas, porque eu chegava na hora que eles estavam acordando, né, do sono do meio-dia. Auxiliava nas refeições, troca de fralda. E o período que eu tinha para fazer as atividades não era muito longo, né? Até pelos horários da rotina deles, que devem ser sempre respeitados, né? Então, eu tive pouco tempo para as atividades, 20 minutos, até porque a concentração deles é menor. Eles não ficam tanto tempo fazendo uma atividade como as crianças um pouco maiores. Então, eu consegui cantar músicas com eles nesses dias, dançar. Levei algumas coisas de casa para eles brincarem de bater, alguns potes, colheres, né? Para que eles brincassem de fazer os sons, tudo envolvendo a música. O dia que eu fiz algo diferente foi na quarta-feira que eu fiz a contação de história. Porque eu queria muito fazer essa contação, porque a professora me passou que eles não ouviam histórias. Ela não tinha esse costume. Então eu quis colocar dentro desse meu projeto de estágio essa contação de história dentro do tema da oralidade. Consegui fazer eles visualizarem alguns animais, tentar imitar, tudo dentro do mesmo tema, não fugindo do tema. Como era esperado, né? Alguns não escutaram a história, outros acharam bem interessante, ficaram
querendo saber, né, o que estava acontecendo, assim, com os olhinhos bem atentos. Mas durou bem pouco tempo, foi uma atividade bem curta, justamente porque eles não têm esse costume de ouvir histórias, né? Então, continuei com as músicas nos outros dias e o último dia eu tentei fazer um pouquinho de cada coisa até para eu poder avaliar, né, tanto o meu desempenho quanto o que eu pude passar para as crianças nesse meu estágio. Então, na sexta-feira nós cantamos, eu mostrei algumas imagens de animais para eles em uns livrinhos, perguntando, né, aqueles que falam sabiam responder que bichinho que era, o barulho que fazia, mas todos eles se mostraram muito interessados com a questão do livro, né, que das imagens. Então a gente cantou, brincou e eu pude fazer uma avaliação tanto do meu desempenho, né, quanto do deles, de perceber o que eu consegui passar para eles, né? E perceber também como foi essas minhas 20 horas de regência, como que eu me saí, né, como acadêmica, para poder me autoavaliar nesse período. Eu achei muito bom esse último dia, essa sexta-feira. Foi um dia bem mais leve, um dia de brincadeiras, um pouco mais leve em questão da exigência das atividades do plano de aula. Já deixei esse plano em aberto, assim, com um pouquinho de cada coisa, justamente para isso, para que eu pudesse brincar com eles de várias coisas e pudesse me autoavaliar também. Então, para finalizar, coloquei 4 fotos da turma. As 2 primeiras eles estão brincando de roda, de dança. A terceira eles estão brincando com os objetos que eu levei de casa. E a última foi o dia da contação de história. Estavam ali, foi logo no começo, todos sentados, escutando. E foi muito bom fazer esse estágio com essa turma. Agradeço muito a atenção de vocês e até mais.